Olá pessoal, bem-vindo ao Congresso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Abraão Pessoa, tenho 34 anos e vou ministrar a palestra para vocês sobre como passar em provas e concursos públicos. Sou do estado de Pernambuco, mas atualmente eu moro em Brasília, vim para cá devido à aprovação dos concursos públicos, né? Acabei tendo que mudar para cá. Minha carreira como concurseiro, ela começou bem cedo. Hoje eu tenho 34 anos. Na época que eu passei no meu primeiro concurso público, eu tinha 18 anos, na verdade. Mas foi uma experiência meio traumática, porque o meu primeiro concurso foi na prefeitura, no interior de Pernambuco, na cidade chamada Xangrande. Eram 4 vagas, o cargo era para digitador, era um cargo de nível fundamental, né? Eu tinha terminado o 2º grau. Fiz a prova, fiquei em primeiro lugar das 4 vagas. Só que nessa época, a administração pública não era obrigada a nomear concursado. Poderia ter 1000 vagas, você ficar em primeiro lugar. O concurso público gerava apenas uma expectativa de direito. Então, eu fui várias vezes na prefeitura procurar saber. O prefeito da época, se chamava Daniel, acredito, disse: olha, a gente vai chamar, aguarde. Então eu esperei 2 anos, prorrogaram, esperei mais 2 anos, o concurso não me nomeou. Então eu segui minha vida, né? Fui trabalhar na iniciativa privada mesmo, fui professor de informática, fui professor de inglês, trabalhei no escritório de contabilidade, até que no início do ano 2000, por volta de 2003, 2004, eu decidi que eu ia ser servidor público, ia estudar mesmo, ia fazer vários concursos. Se precisasse passar em mais de um para ser convocado, eu passaria enquanto fosse necessário. Sempre ouvi falar que as pessoas faziam, passavam, eram nomeadas, e isso comigo aconteceu esse incidente. Então é a partir daí que eu considero minha carreira de concurseiro para valer, porque eu comecei a estudar. Só que eu trabalhava, eu precisava ajudar meus pais, então eu não tinha tempo de estudar muito. Então eu estudava um pouquinho, trabalhava o dia todo, né? Estudava um pouquinho à noite e fui passando. Então desses 10, 11, 12 anos que eu estudo para concurso, eu já tenho 9 como servidor público. Fui passando em concursos menores e hoje eu sou analista de sistema do Ministério Público da União, aqui em Brasília. Sou lotado ali na Procuradoria-Geral da República, né? Mas do início, desde aquele concurso que eu não fui nomeado até hoje, eu fui aprovado em 20 concursos diferentes, em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Fui nomeado em 8 e atualmente eu mantenho alguns grupos de estudo no Facebook para ajudar outras pessoas a serem aprovadas também. Tem um grupo chamado Concurseiro 2.0, que tem mais de 200 mil pessoas. E tem um grupo para vários outros concursos, né? Eu abro o grupo de estudo. Por isso que muitos de vocês que estão assistindo a palestra provavelmente já ouviram falar de mim, né? Essa primeira parte aqui da palestra é mais para contar um pouco da minha história mesmo. E agradecer, né, ao pessoal que me convidou para a palestra. Agradecer às pessoas que me apoiaram também enquanto eu estudava, meus pais, minha esposa, meus colegas. Alguns me deram força, outros não me deram, achavam que eu nunca ia passar. Tudo bem, todos me ajudaram de alguma forma, né? Às vezes as pessoas que duvidam da gente ajudam a gente também a provar o contrário para as pessoas. Então eu não vou me aprofundar muito na minha história, até porque lá no meu site vocês podem entrar lá no abraompessoa.com.br. Lá tem um gráfico dos cursos que eu passei, tem bem mais conteúdo sobre a minha vida. No final do ano agora também vai ser lançado um livro pela editora Saraiva, que conta também parte da minha história. É um livro chamado Missão Aprovação, que também vai ser lançado agora em dezembro de 2015. Nessa parte da palestra, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o tempo necessário para se passar em um concurso público. Existe um certo glamour em torno do tempo de passar em concurso público. Muitas pessoas vivem divulgando aí como passar em concurso público em 2 meses, em 1 ano, e não deixam claro que isso é uma coisa muito pessoal do concurseiro. O que acontece?
Cada um tem seu tempo disponível diário, tem todo um histórico de preparação. Na verdade, quando você vai fazer um concurso público, quando você se decide a estudar para o concurso público, se você fez um bom primeiro grau, um bom segundo grau, uma boa faculdade, você já tem mais de 50% do conhecimento necessário para um concurso público, bem mais de 50%. Se você não fez não tem uma boa preparação na escola, na faculdade, aí sim você vai demorar um pouco mais. Mas, por exemplo, alguém que já é formado em Direito, ele já viu português no segundo grau, viu todos os direitos na faculdade, vai fazer um concurso para técnico judiciário que tem todas as matérias que ele estuda na faculdade, mais um regimento interno e português, que teoricamente é a matéria que você mais estudou na vida, você já tem mais de 60% do edital conhecido, né? Claro que você vai ter que revisar, vai ter que estudar de acordo com a banca que vai fazer seu concurso, mas essa pessoa não começou do zero. A gente não pode dizer que essa pessoa estudou apenas um mês ou 2 meses e foi aprovado em um concurso. Agora, se você nunca viu direito na sua vida, você vai fazer esse mesmo concurso para técnico judiciário, você provavelmente não vai conseguir passar em 2 meses, principalmente se cair um processo penal, processo civil. Então, o tempo de passar em concurso público é uma coisa pessoal. Entendeu? Assim, muitas pessoas... Eu poderia dizer, por exemplo, no concurso do Conselho Nacional do Ministério Público, eu estudei 10 dias. Foram 10 dias de férias que eu teria para estudar. Mas eu não só estudei 10 dias. Eu já vinha estudando desde pequeno, né? Desde pequenininho, que eu lá da primeira série, segunda, terceira, aprendi a somar, multiplicar, aprendi português, entendeu? Fiz a faculdade de TI, também conta a faculdade como estudo. Então, se você começou agora, você tenha em mente que você vai demorar mais do que quem fez sempre estudou com um objetivo. O concurso não é igual a muitas vezes você está na faculdade estudando, mas você não está nem ligando muitas vezes e tal. Você ia para as festas e tal, durante a faculdade, fugia das aulas para ir para a festa. Isso é meio que comum assim, na faculdade, né? Então, é diferente o foco para concurso público. Você está lutando por um objetivo, é a sua vida que está em jogo. Não é simplesmente uma coisa que você estuda só para aquela prova, passou a prova, você nem lembra mais. Muitas vezes você não lembra mais daquele assunto para nunca mais. Isso é como se você nunca fosse pesado na sua vida, né? Como muitas vezes na escola a gente agiu assim. Então, o concurso é como se fosse uma maratona. 42 quilômetros você precisa correr para chegar no pódio, né? Para ganhar o prêmio. Só que existem vários tipos de corrida. Tem corrida de 10 km, de 5 km. Então, muitas vezes, você vai fazer um concurso, por exemplo, meu sonho é ser auditor da Receita Federal. São 22 matérias que você vai ter que estudar. Você não vai passar em 1 mês, 2 meses. Isso é lógico. Alguém vai chegar para dizer, não, mas um fulaninho passou em 1 mês ou 2 meses. Mas ele vai ocultar aquela segunda parte da história, tudo que ele tinha até começar, até sair o edital, por exemplo. Não, saiu ele só estuda depois que saiu o edital. Mentira. Ele já vem estudando há muito tempo, ele tem muito conhecimento junto, e ele estudou para aquele concurso especificamente depois que saiu o edital. Então, muitas vezes é melhor você estudar para um concurso menor. A gente não pode comparar 22 matérias do auditor federal com uma prefeitura que vai ter português, matemática e o conhecimento sobre a cidade, por exemplo. Para você, muitas vezes, quando você passa no primeiro concurso, você vai se sentir mais fortalecido. Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês, que foi o que eu fiz também. Eu comecei por concursos menores. Por quê? Como eram poucas matérias, dá para você trabalhar e estudar para ele. Quando você passa, você começa já a ganhar um dinheiro e você já ganha confiança para estudar para outro. Mas, claro, se você tem disponibilidade de tempo para se preparar já para um concurso grande, melhor para você. Você vai começar ganhando mais dinheiro e aproveite o tempo que você tem, né? Livre, que você não precisa trabalhar, que você já tenha suprimentos suficientes, né? Mas assim, concurso público é mais uma prova de resistência, é mais parecido com uma corrida mesmo, como eu falei. Então, se você não tem fôlego para correr os 42 quilômetros,
ou você vai andando, vai demorar bastante, ou você vai lá, corre de 2 km, ganha um prêmiozinho lá, depois corre de 5, corre de 10, até você chegar com capacidade suficiente para você correr a maratona lá e chegar lá no cargo dos seus sonhos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, na verdade, é: não se preocupe com o tempo de passar. Só esteja preparado o suficiente para você ter certeza que tem capacidade de passar. Essa certeza ela é essencial para você não desistir. O que acontece? Muita gente começa a estudar, quando já está lá correndo 40 km, ele desiste. Quando ele voltar para a maratona de novo, ele vai começar a correr 5 de novo. Não vai perder, como se tivesse ele vai perder muito do tempo que investiu no estudo, né? Então não quer dizer que ele vai esquecer tudo que estudou, não. Se você estudou, desistiu, quer voltar a estudar, volte o mais rápido possível. O tempo é a única coisa que é igual para todo mundo. Tanto o homem mais rico do mundo quanto você, o dia é igual, tem 24 horas. Então, não perca tempo. Nessa parte da palestra, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre planejamento de vida. Eu estou introduzindo esse tema aqui porque o concurso público, ele te dá muito controle e facilita você planejar a sua vida. Por quê? Porque no concurso público eu posso escolher o órgão que eu quero trabalhar, eu posso escolher o local do país que eu quero morar e eu posso escolher o melhor, quanto eu quero ganhar. Então assim fica fácil planejar a vida, né? Teoricamente, pelo menos. Inicialmente parece fácil. Mas o que acontece? Você tem que passar por algumas etapas até você desenhar esse plano. Primeiro você vai ver onde você está atualmente. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto tempo você tem. É uma fase simples do plano. É você simplesmente analisar ao seu redor, se motivar, né? Se você não está gostando de como você está vivendo, o que você quer mudar. Você prefere ir para longe da sua família e ter mais dinheiro, ou ficar próximo da sua família, ganhar menos? Isso é uma análise que você tem que fazer de início. É onde eu estou hoje e como eu me sinto hoje. E o que eu quero mudar hoje. Isso vai te dar combustível para você avançar na vida. A segunda parte do plano de vida que você precisa fazer é saber onde você quer chegar. De repente você, talvez um concurso com o Banco do Brasil ganhando lá seus R$ 3.000 seja o suficiente para você. Você diz: não, eu quero me aposentando no Banco do Brasil, está ótimo, eu ganho meus 3.000, eu ganho hoje um salário mínimo, 3.000 já é suficiente, tranquilo. Outros vão dizer: não, para mim eu quero ser técnico judiciário, quero ganhar lá meus 5.000, tá bom para mim, eu me aposento, vou para a praia todo fim de semana, não quero passar num concurso lá no Nordeste, na praia. Já outro vai dizer: não, eu quero o Senado, eu quero ganhar meus 29.000 como consultor do Senado e quero morar lá em Brasília. Outros vão dizer, cada um vai ter um sonho, né? Então, essa é a melhor parte do plano, onde você vai traçar onde você quer chegar, né? Dizer, assim, é o ápice da sua carreira, como você quer se aposentar. É uma parte prazerosa de fazer, né? Você é livre para planejar tudo. Mas assim, a parte mais complicada é essa última agora, que é por que caminho você pretende passar até chegar lá no seu objetivo. Por que isso é complicado, gente? Porque, principalmente se o seu objetivo for grande. Para você se tornar, por exemplo, digamos que o seu sonho seja ser auditor fiscal do trabalho. É um concurso bom, paga lá mais de R$ 10.000, quase, acho que uns R$ 15.000. O meu sonho é ser auditor fiscal do trabalho. Eu acredito que muita gente está na palestra aí deve ter esse sonho. Então você vai ver lá, vai cair lá constitucional, administrativo, direito de trabalho, direito processual do trabalho. Você vai ver o que você vai precisar estudar, onde você vai morar. Mas para até conseguir esse sonho, o que é que eu tenho que fazer? Você tem aquelas duas abordagens, né? Ou você vai passando aos poucos em alguns concursos até chegar lá, ou você vai estudar logo para ele, se você tiver tempo e dinheiro para investir agora. Então, digamos que você escolha o caminho mais
mais demorado, né? Que você vai passar em concursos pequenos. Como é que eu vou planejar esse caminho? Por exemplo, eu poderia, digamos que meu sonho seja ser auditor fiscal do trabalho. Então eu poderia estudar logo para técnico judiciário, porque é auditor federal do trabalho, digamos que exige faculdade, eu ainda não tenho faculdade. Não, eu vou estudar logo para, como técnico judiciário é segundo grau, então eu estudo, passo em técnico judiciário, faço minha faculdade, termino minha faculdade, aí eu estudo para auditor fiscal do trabalho. Mas qual faculdade eu vou escolher? Depende, talvez o sonho se você quer ser auditor fiscal, talvez você procure uma faculdade que seja mais compatível com esse sonho, sei lá, direito, administração, não sei, tem que ver muito o perfil do cargo, né? Então, esse caminho que eu estou falando para vocês traçarem o melhor caminho que você vai aproveitar mais para o concurso do seu sonho. Se você, por exemplo, quer ser auditor fiscal do trabalho, você se esforça para passar primeiro no Banco do Brasil, você vai estudar matérias nada a ver, você vai aproveitar pouca coisa para aquele concurso de auditor fiscal do trabalho. Digamos que você passou para técnico judiciário e você desistiu, você não quer mais ser auditor fiscal do trabalho. Eu soube que lá, o auditor fiscal do trabalho vai trabalhar no Pará, lá é muito quente, eu não quero ir para lá, por exemplo. Eu não conheço o Pará, tá, gente? Estou só dando um exemplo aqui. Digamos que lá seja quente e que você não quer ir para lá. Você mudou de ideia. O que você estudou até ali, o que é que você vai fazer? Isso é uma simples mudança de plano. Eu vou procurar algo que seja parecido com o auditor fiscal do trabalho, porque eu já tenho muita coisa. Porque eu já aprendi muita coisa para aquele concurso. Então eu posso, por exemplo, estudar para o auditor fiscal da Receita Federal, o auditor do TCU. Entenderam que esse planejamento, como ele é importante, você está decidindo sua vida. Sua vida não é algo que você... Não, eu vou começar a fazer concurso aí, o que eu for passando, se eu passar, eu vou ver o que é que eu faço. Você tem que ter um mínimo de estrutura para você chegar no mais rápido possível ao seu objetivo. Entendeu? Então, assim, o recado que eu queria deixar nessa parte é justamente esse. Não só planeje estudar para aquela prova, planeje sua vida como servidor público, imagine sua vida. Isso vai lhe dar também muita motivação, porque você vai ter um sonho a perseguir, você já vai ter um caminho traçado que você, claro que vai ter mudanças, né? Mas você vai ter para onde olhar. Se você vai navegar levado somente pelo vento, você não sabe onde vai chegar, né? Quando você já tem um destino, tem uma bússola, tem um aparelho que vai lhe guiando no mar, vai ser muito mais fácil de você chegar. Beleza, galera? Vamos para a próxima parte aí da palestra. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre autoavaliação, que é uma parte do processo que você tem que fazer antes de você começar a estudar para valer. Que é justamente conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que você realmente gosta, as matérias que você tem mais facilidade, as matérias que você tem mais dificuldade. É importantíssimo que você identifique esses pontos e comece a estudar. Por quê? Um exemplo disso é na escola. Quando você estava na escola, quem odeia matemática geralmente tirava nota ruim em matemática. Quem adora matemática geralmente se dá bem, tira notas boas naquela matéria. Então, para concurso público, você tem que fazer esse estudo. Você tem que parar, olhar assim, não, eu gosto dessa matéria. Então, as matérias que você gosta, você tem que se esforçar para acertar todas as questões do concurso, por exemplo. Porque você vai ter muita facilidade de fazer isso. Já aquelas matérias que você não gosta, ou você vai dar um jeito de gostar delas, ou você vai ter que conviver com elas. Vai, assim, saber a importância que ela vai ter, né, para a sua vida, que ela vai ajudar a mudar seu futuro, e você aprender a conviver com ela. Outro ponto importante também nessa autoavaliação é você ver como você gosta de estudar. Você gosta de estudar sozinho, trancado no seu quarto? Ou você prefere estudar com muitas pessoas? Você prefere sentir a concorrência, essa efervescência, aquilo que você tinha lá na escola, aquele monte de colegas? Você prefere isso? Isso é importante, porque algumas pessoas elas só conseguem se concentrar sozinhas no silêncio. Já outras preferem uma escola. Umas precisam de um professor ensinando a ela ao vivo, tirando as dúvidas. Outras, um curso online com videoaulas resolve.
Algumas matérias, algumas pessoas têm essa diferença por matéria. Não, matemática eu só aprendo se tiver um professor me ensinando. Raciocínio lógico só com o professor. Outro diz não, português não adianta estudar pela gramática que eu nunca vou aprender. Só se tiver um professor me ensinando, dando exemplo. São essas coisas que você tem que identificar nesse momento antes de você começar a estudar. Porque você pode passar anos estudando uma matéria e nunca aprender porque você justamente não testou os métodos. Não é só você autoavaliar, é você autoavaliar e testar, certo? Muitas vezes você não está conseguindo aprender sozinho e você vai para um cursinho lá, assiste um aulão lá e se identifica. Ou vice-versa, você está lá no curso muito barulho, você não consegue se concentrar, fica olhando o que o vizinho está fazendo, o vizinho de banca, e você lá no seu quarto você consegue. Então, essa autoavaliação é muito importante, às vezes ela tem que ser feita por matéria antes de você começar a estudar para valer, entendeu? Pois é, então essa parte da palestra falar sobre essa autoavaliação, eu espero que todo mundo já comece a fazer imediatamente aí para que algumas pessoas já devem fazer, né? Mas se você ainda não faz, isso é importante também. Então assim, pessoal, ao longo da palestra aqui eu estou tentando dividir em partes para ficar mais didático que vocês quiserem ver depois só uma parte, entendeu? Eu acho que esse espaço vai ficar na cabecinha de vocês lá. Fazer o plano de vida, se autoconhecer, e eu assim daqui por dentro da palestra eu vou fazendo essa mesma divisão por módulos, tá? Nesse tópico, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do material. É importantíssima essa fase da preparação, porque se você escolhe mal o seu material, você... Assim, concurso é uma sequência de passos, né? Vocês estão notando aqui pela forma que eu estou fazendo a palestra. Se você falha em uma dessas fases, você está prejudicando todo o seu futuro, seu planejamento de vida que você também já fez lá no outro módulo. Então, a escolha do material, se você fez essa autoavaliação direitinho, você já vai saber que tipo de material você vai escolher para cada matéria. Primeira coisa, você é obrigado a comprar tudo de um cursinho só, de um fornecedor só, ou tudo no livro só? Não. Assim, o ideal é que se você se identifica em tudo num curso, você encontrou tudo que você precisa para o seu concurso, não tem problema. Mas eu particularmente vejo que muitas vezes você vai encontrar um professor bom de português aqui, outro bom de direito administrativo aqui, outro de direito constitucional e sucessivamente. Em cada matéria você vai encontrar aquela pessoa que você mais se identifica. Então a escolha do material você tem que ver. Você aprende melhor por livro? Sim, digamos que sim, eu gosto mais de livro, outros não, eu gosto mais de videoaula. Então eu vou procurar qual é a videoaula melhor para aquela matéria. Isso você tem que, claro, fazer um contrapeso aí com quanto você tem para investir na preparação, né? Nem sempre você se dá o luxo de poder escolher o melhor de cada área, entendeu? Às vezes você tem que fazer um meio termo. Mas é isso, primeira coisa, muito material não significa aprovação. Não adianta você ter 10 livros para cada matéria, 50 videoaulas de professor diferente para cada matéria, se você não conseguir absorver esse conteúdo. Então, tem pessoas que, em vez de concurseiros, se tornam colecionadores de material. Tem milhões de videoaulas, milhões de áudios, milhares de livros. Isso não significa aprovação, gente. Às vezes um material simples, mas se você consegue absorver todo o conteúdo, aprender tudo que está ali, resolvendo questões, às vezes já é suficiente para a sua aprovação. Outra coisa que eu quero falar sobre materiais é diversificar. Então, nem sempre você vai entender um assunto no primeiro livro que você vai ler. Você às vezes lê o livro e não entendeu nada. Aí você vai para uma videoaula, aí já começou a abrir sua mente, mas você ainda não entendeu completamente. Aí você vai numa apostila, tem uma coisa que não tinha ali, que o autor ali pegou de outro livro e juntou. Entendeu? Então diversificar é muito importante quando você vai escolher seu material. O YouTube tem muitas videoaulas, demonstrações de professores, você pode ir lá. No Google você vai encontrar muito trecho de livro, artigos escritos por professores nos sites aí de cursos preparatórios. Então, tudo isso vai lhe dar conteúdo, lhe dar substrato para vocês escolherem melhor o material. Então,
essa fase da escolha de material, pensem direitinho nela, pensem com carinho, pesquisem, vejam, peçam a quem passou opinião, pergunte qual foi o material que ela usou. Lá no Conselho 2.0 mesmo, o pessoal faz muito isso. Pergunta, pessoal, qual é o melhor livro de direito e tal? Qual é a melhor videoaula tal? Qual é a melhor gramática? E assim, vai sempre ouvir a opinião de quem passou, entendeu? É muito importante para você escolher seu material. A partir de agora, pessoal, vou passar para vocês as técnicas de estudos. São técnicas que eu mesmo fui assim, desenvolvendo ao longo do tempo que eu estudo, né? E também que eu venho observando nos grupos de estudo que eu tenho no Facebook, que tem, somando todos os grupos, eu tenho mais de 500 mil de concurseiros, que eu vejo eles sendo aprovados a cada dia, eu vejo a história de cada um, vejo as técnicas que eles usam. Então eu vou passar meio que uma compilação disso para vocês, para facilitar a vida de vocês. Mas não existe fórmula mágica. Não existe como você passar sem estudar. Você vai ter que estudar, vai ter que sentar na cadeira, vai ter que passar horas todos os dias estudando. Não existe milagre. Se alguém te oferecer um milagre para você passar rápido, triplicar, quadruplicar suas chances, você pode até aceitar, mas deixe para pagar depois de passar. Porque é muito difícil você garantir que alguém vai passar no tempo X ou que vai triplicar suas chances. De repente, se suas chances for zero, alguém vai triplicar zero, que vai acabar dando em nada, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês até aqui já tenham feito aquele plano de vida, você já sabe quantas horas por dia você vai estudar, já fez uma autoavaliação, já sabe qual material vai usar, você já está preparado para começar a realmente estudar. Então a gente vai começar a passar as técnicas para vocês. Pronto, pessoal. Agora que eu já desiludi vocês quanto à fórmula mágica, né, que vocês talvez estivessem esperando, eu passei em 20 concursos públicos, muitos dos meus amigos até diziam: Abraão, fala aí qual é o segredo, qual é a fórmula mágica. Até hoje me perguntam lá nos grupos. Aí eu quis dar essa introduçãozinha para vocês, falando sobre a importância de realmente estudar, né? Então vamos lá para a primeira técnica de estudo, que eu vou falar para vocês, que eu usei e deu muito certo comigo, que é estudar primeiro as matérias básicas, as matérias que são comuns ao maior número de concursos possível. A começar o português. Português é uma matéria que você tem que acertar quase tudo. Sei lá, de 20 questões, admite se você errar 3, 4, se for CESP. Se for FCC ou uma banca assim que não negativa você quando você erra, você tem que praticamente fechar português. Porque é uma coisa que você fala, a língua que você fala desde pequeno, que você estudou sua vida inteira, então essa daí é dica. Depois disso, o que é que você deve fazer? Já domina o português. Então eu quero fazer quais concursos? Eu quero fazer para técnico, judiciário, INSS. Qual é a matéria que vai cair em todos esses concursos? Direito constitucional e direito administrativo. Isso é um exemplo, tá, pessoal, que eu estou dando. Então você vai lá, estuda direito constitucional, direito administrativo e continua com português, né? Claro que você não pode esquecer português nunca. Então, dessa forma, você vai formar uma base que vai usar em vários concursos. Então, matérias específicas, é importante que você só estude depois que o edital sai. Um exemplo disso, por exemplo, é o concurso do INSS. Tem pessoas que estão há anos se preparando para o concurso do INSS. Como eles estão se preparando? Estudando direito previdenciário. Só que muitas vezes, quando o edital sai, aí você não estudou ainda constitucional, não estudou administrativo, não estudou português, você vai ter 2 meses para estudar tudo isso. E o pior é que a lei previdenciária, ela tem mudado muito, principalmente esse ano. Quem está esperando o edital do INSS para esse ano, que já está estudando previdenciário, teve um certo prejuízo no estudo, porque mudaram várias normas, que entrou esse E-social aí das domésticas, mudaram muita coisa, mudaram a regra da aposentadoria. Então, matérias específicas
específicos para aquele concurso, tipo regimento interno, direito do trabalho num concurso de tribunal, como no meu caso era para TI, né? Então não caía muito direito do trabalho para mim, só em um tribunal específico eu iria fazer. Então essas matérias específicas eu só estudava após o edital sair, entendeu? Essa é uma técnica muito boa. Então, em matérias básicas comuns a vários concursos, você estuda antes. O que acontece? Quando sai um edital, você vai olhar o edital. Tem quantos por cento do que eu já estudei? Muitas vezes vai ter 70%, você vai precisar estudar 30%. Então, isso dá tranquilo para vocês estudarem durante o tempo do edital até a prova do concurso, ok? Então, essa é a primeira técnica que deu muito certo comigo, deu muito certo com outras pessoas que eu passei também para ela essa dica, e eu acredito que também vai dar certo com você. Bom, vamos à próxima técnica agora, pessoal. A próxima técnica, que é uma técnica que eu considero fenomenal, é a técnica dos resumos. Como é que eu faço resumo e como é que essa técnica você vai aproveitar melhor essa técnica? Primeira coisa, fazer o resumo de um assunto não é simplesmente você pegar as palavras que você acha mais importante e transcrever para o seu caderno ou para o seu arquivo lá do Word que você está usando para fazer o resumo. Como eu estudei em colégio público minha vida toda, era muito comum a gente fazer resumo desse jeito. Você pegava um texto e pegava as palavras mais importantes, passava, fazia uma gambiarrazinha ali para enganar o professor, para dizer que aquilo era um resumo. Resumo não é isso. Resumo é você ler um assunto, sei lá, um capítulo de um livro, por exemplo, ver o que você entendeu daquilo ali e escrever aquilo de forma mais concisa, de forma realmente resumida. Mas que quando você lê aquele resumo, você consiga lembrar do todo que está lá no capítulo. Entenderam? Então não é simplesmente eu pegar e escrever as palavras mais importantes friamente, sem nenhum contexto. Eu vou ler o capítulo, vou fechar o capítulo e vou escrever o que eu entendi. Se eu não conseguir escrever em algum momento, é porque eu não entendi. Então eu volto lá no capítulo. Realmente eu faço assim com livros, tá, pessoal? Leio de novo e volto para o meu resumo. Faço o resumo. Tranquilo. Qual a vantagem de eu fazer esse resumo? É porque futuramente, quando eu for estudar aquele assunto novamente, eu não vou voltar mais para o livro. Eu vou ler meu resumo. Vou ver se eu vou lendo meu resumo, vou vendo se eu lembro do que está lá no livro. Se eu não lembrar, é porque eu preciso voltar lá e dar uma revisada. Então, se eu pego um livro com 40 capítulos e eu fiz esse resumo dos 40 capítulos, porque aquilo ali é importante para eu entender a disciplina como um todo. Eu fiz lá o resumo dos 40 capítulos. Quando eu for revisar daqui a 2 anos, por exemplo, estou pensando a longo prazo, tá, pessoal? Não estou pensando naquele plano de passar em um mês, não. Eu vou ler meu resumo lá e vamos dizendo, digamos que tenha 3 capítulos que eu não consigo lembrar direito o todo daquele conteúdo. Então eu vou voltar para o livro e ler apenas aqueles 3 capítulos, não vou precisar mais ler 40. Eu usei esse método, por exemplo, no INSS, quando em 2012 eu reprovei para técnico do INSS. Mas todos os resumos que eu fiz para o INSS estavam guardados. Então, em 2013, 2014, né, 2013, 2014, eu acho, nesse concurso que teve, eu passei para analista dentro das vagas. O que foi que eu fiz? Eu já tinha um resumo de muita coisa pronta. Então, eu só fiz lá ler meus resumos e reutilizei, né, o conhecimento. Então, resumo é isso. Você evita de você ler todo o conteúdo novamente. Então, se você faz resumos para você, direito constitucional, direito administrativo, de português, das matérias principais, eu estou falando assim, essas são as matérias que são mais frequentes, tá, pessoal? Mas se você faz para banco, por exemplo, você vai ter lá matemática, que sempre vai cair em todos os concursos. Você vai fazer o resumo também de conhecimentos bancários. Entendeu? Isso aí o que eu estou falando nessa palestra, você vai aplicando a sua realidade, tá? Então, você faça isso, faça um resumo, de repente, às vezes é melhor você fazer um resumo num documento do Word, por exemplo, lá no computador, porque você pode colocar mais coisas lá depois, né, e no papel você vai ter que rasurar, sei lá. Assim, cada um tem a sua forma, né? Se você lá naquela parte da autoavaliação, você deve ter identificado isso aí, também qual é a melhor forma de você fazer seu resumo.
né? Se você prefere escrever no papel, se você prefere escrever no computador, escrever no Google Docs, lá que é uma planilha, lá, um documento que fica na internet, onde você tiver, você acessa. Então, assim, essa é uma técnica muito boa. Eu espero que vocês façam bom proveito dela, tá, pessoal? Vamos à próxima técnica, pessoal. Essa técnica que eu vou passar para vocês é a técnica da revisão e resolução de questões, que é uma coisa básica, né, que todo mundo, muita gente já sabe, mas assim, eu fiz meu próprio plano, né, então vocês vão notar que cada coisa que eu dou muitas vezes depende da coisa que eu falei anteriormente. Então, como é que eu faço minhas revisões? Como eu faço o resumo, que eu falei na técnica anterior, eu faço minhas revisões a partir da resolução de questões. Eu faço assim, eu vou resolver todas as questões de determinado assunto. Então, quando eu erro uma questão, ou quando eu acerto, mas não fico convencido que sei daquele assunto perfeitamente, eu vou lá no meu resumo. Geralmente no meu resumo eu coloco a fonte de onde eu resumi, tá? Vou lá no meu resumo e leio o meu resumo e vejo se eu acertarei aquela questão que eu errei ou que eu não estou convencido. Então eu olho lá no resumo. Se o meu resumo não me fizer lembrar completamente a disciplina, o assunto ali em questão, aí eu vou na fonte que vai estar lá anotadinha no resumo. Então eu vou lá num livro, vou lá numa videoaula, vou lá numa apostila, vou lá até num site, sei lá, dependendo do assunto, né? Muitas vezes é coisa que a gente pega na internet, no YouTube. Então é esse o caminho que eu faço para revisar. Por que a revisão é importante, gente? A revisão é importante porque o nosso cérebro, ele tem muito espaço, mas ele é igual a um computador. Ele tem espaços onde ele todo dia ele apaga, tem espaço que ele apaga semanalmente, que ele apaga mensalmente, que ele apaga anualmente. E tem um espaço lá que ele cada vez que você demora a ver uma coisa, a estudar uma coisa, ele vai colocando para um local mais distante. E as coisas que ele considera mais importantes, que você está sempre estudando, ele coloca no local mais próximo, mais rápido para você lembrar. Então, como é que você tem, o que é que você tem que fazer para contornar isso, para ajudar seu cérebro? Você tem que estar sempre revendo as coisas que você estudou. Não tem como você estudar, passar um ano sem ver uma matéria, né? Quem vai estudar para um concurso com 20 e tantas matérias, não vai passar. Se ele estudar a primeira matéria em janeiro, ele vai terminar a última lá em dezembro. Então o cérebro não já vai ter apagado ou botado num local muito distante o que ele estudou no início do ano. Então, vocês precisam fazer um planejamento de ficar voltando frequentemente a determinadas matérias e a determinados assuntos. Você vai fazer um plano fixo lá que vai, se você não voltar, vai ter que mudar o plano inteiro? Não. Eu nunca fui adepto de um plano fixo que obriga você a estudar constitucional de manhã, revisar português de tarde e estudar matemática à noite. Não. O que é que eu faço? Eu todos os dias eu reviso uma matéria, resolvendo questões dela e vendo o resumo. Uma matéria e vou alternando. Cada dia eu faço uma matéria diferente. Às vezes tem dia que eu não estou afim de estudar direito constitucional e revisar, eu não vou revisar o que eu estou afim. Eu estou afim de revisar português, por exemplo. Não, hoje eu estou afim de revisar a matéria de informática, que é minha área. Né? Então, assim, vocês precisam se organizar dessa forma. Né? Vocês precisam sempre estar voltando ao assunto, sempre estar revisando. E outra coisa outra dica que eu dou também sobre a revisão e resolução de questões, é que vocês nunca resolvam as questões no mesmo dia que você estudou o assunto. Por quê? Porque você vai acertar muito. Você vai acertar quase tudo. Porque aquele assunto vai estar bem pertinho ali no seu cérebro, vai colocar num lugar muito próximo de, de onde a gente captura as informações imediatas, né, no cérebro. E você vai acertar tudo e vai achar que sabe do assunto. Eu espero pelo menos 3 dias para resolver a questão de um assunto que eu estudei. Mas se você puder passar 1 ou 2 semanas é melhor. Porque você vai ver se realmente seu cérebro gravou, considerou aquilo importante, ou ele até descartou. Entenderam? Então é isso aí. Quanto à resolução de questão, gente, hoje está muito fácil. Antigamente a gente não tinha facilidade. Hoje nós temos sites com questões que você pode em qualquer lugar, até mesmo no celular você responder. Ele lhe dá estatística. Tem várias soluções que vai te ajudar, né, tecnológicas aí, que vai te ajudar.
Até mesmo lá nos grupos de estudo no Facebook, no 2.0, o pessoal lá posta muita questão, responde, comenta. Então a internet hoje está cheia de coisas boas para você que quer revisar e responder questões, tá? Ok? Terminamos mais essa técnica aqui, que é a resolução de questão. Bom, pessoal, vamos falar sobre mais uma técnica de estudo. Essa técnica eu considero ela um pouco mais filosófica, que é estudar para a vida e não para a prova. O que eu quero dizer com isso? A gente é acostumado lá na escola, na faculdade, muitas vezes, estudar apenas para a prova. Quando a prova passa, que a gente vai bem, né, porque a gente estudou com muita dedicação, a gente ficava aliviado, tirando a nota boa, passado tranquilo. Esquecia muitas vezes aquilo ali. Isso é um péssimo hábito que muitas vezes a gente traz da escola, né? Principalmente escola pública, quem estudou como eu. Mas eu sempre tive um hábito diferente. Eu sempre dava uma grande importância a grande parte dos assuntos e estudava para um dia reutilizar aquele conhecimento. Então, é um conselho que eu estou passando para vocês que estudam para concurso, que é estudar não apenas para a prova, mas estudar também para a vida. Então, quando você estuda direito constitucional, por exemplo, você tem que ver a importância daquilo para a sua formação como cidadão, ver a importância de como aquilo vai tornar você uma pessoa mais culta, que vai conhecer sobre o seu país, a estrutura do seu país, que vai saber lá no futuro aplicar isso no seu dia a dia. Então, paralelamente, isso vai te ajudar a fixar mais, porque o nosso cérebro ele guarda com mais carinho o que você julga mais importante. Então, se você estuda uma coisa apenas pensando na data da prova, dia 23 de outubro de 2016, vou fazer aquela prova, então eu tenho que estudar para aquela prova. Quando passa a prova, muitas vezes seu cérebro vai descartar aquilo, porque ele tem a ideia que aquilo você não vai precisar mais daquilo. Como nós vimos das partes anteriores da palestra, nós estamos fazendo um plano para uma vida toda. Então, não tem lógica eu estudar uma coisa pensando apenas na prova. Ou até tem. É aqui que eu quero fazer uma certa divisão no que é importante e no que não é tão importante, mas que também é importante. Quando você tem alguns assuntos nos editais que eles não são reutilizáveis. Por exemplo, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Piauí, por exemplo. Digamos que você esteja do Tribunal de Justiça do Piauí. Aquele regimento interno só serve para o Tribunal do Piauí. Então, se você pretende fazer os 27 tribunais de justiça do Brasil, por exemplo, não vai adiantar você estudar aquele regimento para a sua vida inteira. Então, o que você faz? Você deixa o estudo dele pertinho da prova e estuda ele e não dá aquela importância, não é uma coisa que você vai servir para a vida toda. Entendeu? Já português não, português eu tenho que aprender para a vida inteira, é a língua que eu falo todo dia, toda prova que eu for fazer, eu vou precisar de português, entendeu? Entenderam essa divisão da importância do que estudar para a vida e do que estudar para a prova? Então, isso é um diferencial muito grande quando você muitas vezes vai fazer um concurso que todo mundo, a maioria dos seus concorrentes vai começar do zero, mas você já traz essa bagagem, tá? É uma forma de você passar de um concurso para outro, levando sempre uma grande parte da informação que você aprendeu para aquele concurso. E se você conjugar essa técnica com aquela que eu falei, de estudar as matérias comuns que caem em vários concursos, você vai ter um diferencial muito grande para todos os concursos que você for fazer, ok? A técnica que eu vou falar com vocês agora, vou apresentar para vocês agora, é sobre a questão de como aproveitar e administrar seu tempo. Como eu já falei anteriormente, né, o dia é igual para todos, tem 24 horas, então compete exclusivamente a você administrar esse tempo. Um exemplo, digamos que você passe 12 horas por dia no trabalho. Mas o trabalho não só é 8, mas muitas vezes tem um almoço, tem um trânsito, tem um deslocamento, né, de ida e volta, você acaba gastando 12 horas por dia. O dia tem 24, só lhe restam 12.
Então você vai tirar ali o gasto de tempo com alimentação amanhã e à noite, levar as crianças na escola. De repente você vai ver que gastou as 16 horas e não sobrou tempo nenhum. E aí, como é que você vai estudar? Então, muitas vezes a gente tem que fazer um certo sacrifício para conseguir nossos objetivos. Há uma controvérsia aí sobre quantos você tem que dormir por dia, né? Já dizem que o máximo correto seria você dormir 8 horas. Mas nem sempre eu pude me dar o luxo, por exemplo, de dormir 8 horas. Houve época que eu dormia 6 horas, 5 horas, para poder ter tempo de estudar 2, 3 horas por dia. Então, muitas vezes você tem que fazer esse sacrifício. É a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Fazer um sacrifício para ganhar um tempo a mais para você construir seu futuro. Porque se você gasta seu tempo apenas para ganhar o dinheiro e gastar o dinheiro, com tudo que você ganha, você gasta, você não vai sair do lugar que você está. Então, você tem que tirar pelo menos 1 ou 2 horas do seu dia para você construir algo melhor para o seu futuro. Se você não está pensando dessa forma, está num bom momento de você começar a pensar. Então, digamos que você diminua seu tempo de dormir lá para 6 ou 5 horas, pelo menos por um tempo você está para concurso. Outra coisa que atrapalha muito os concurseiros na preparação é internet, celular e todas essas distrações que o mundo moderno trouxe para a gente, né? Então, uma tática boa é na hora que você for estudar, por exemplo, tira meia hora para estudar direto. Durante aquela meia hora você se desconecta de tudo, só estuda. Depois da meia hora, você vai e olha seu WhatsApp, seu Facebook, olha o que você quiser. 10 minutinhos ali, volta, estuda mais meia hora ou 15 minutos. Você faz blocos de estudo ininterruptos, né, para você não parar durante aquele tempo. E depois você volta à sua atividade, para você não misturar o estudo com diversão. Outra coisa, muitas pessoas gostam de assistir televisão. Claro, quem não gosta, né? Muita gente. A TV é uma boa diversão, né? TV, filmes, séries. Mas assim, quando a gente está estudando para concurso, a gente tem que saber escolher melhor. Assim, muitas vezes fazer um certo sacrifício também. Então, se você é acostumado a assistir 3 novelas ou 4, então você pode reduzir para uma ou trocar a novela por um filme que só dura 2 horas e que não deixa você preso todo dia a assistir a continuação. Entendeu? São coisas simples que você faz e que muitas vezes vai lhe poupar muito tempo. Além disso, assim, os programas contínuos, tipo a novela, ela deixa você preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, isso ocupa um espaço no seu cérebro que você poderia estar preocupado com aquele assunto que você está estudando. Você poderia estar pensando por que a resposta daquela questão foi B e não D. Entenderam como vocês podem reorganizar seu tempo? Outra coisa, muitas vezes no seu trabalho você tem momentos ociosos que você pode resolver questão, você pode dar uma revisada no seu resumo, você leva seu resumo ali no bolso, de repente você dá, ou lá num documento lá do Word ou no Google Docs, entendeu? Muitas vezes, às 8 horas que você está no trabalho, você não trabalha 8 horas. No momento de almoço, você tem 1 hora de almoço ou 2 horas, você não vai passar 2 horas comendo, por exemplo. Então você pode tirar um tempinho, ir lá e fazer uma revisão. Você já ganhou, por exemplo, 1 hora, que você já pode dormir a mais 1 hora à noite, por exemplo. Entendeu? Outra coisa que eu não costumo fazer, eu faço assim meio que de forma mais sutil, é plano de estudo. Muita gente faz um plano de estudo com o dia da semana, a hora que começa a estudar, a hora que acaba, quantos minutos estudando português, quantos minutos estudando matemática. Faz esse plano e passa mais tempo administrando o plano do que estudando em si. Por quê? Um dia você está doente, você não estuda, pronto, destruiu o seu plano inteiro, você vai ter que mudar o que você ia fazer naquele dia para o outro dia. Entenderam? Muitas vezes isso gasta mais tempo para você organizar do que para você estudar, acaba tendo mais prejuízo do que benefício. Então, como eu me organizo para um concurso? Considerando que eu já estudei aquelas matérias básicas, quando a sala edital, geralmente eu já vi quase todas as matérias, né? 80% pelo menos eu já estudei lá, tanto para a vida como para outros concursos anteriores.
Então eu pego o edital, listo ele numa planilhazinha, tipo do Excel lá, e boto lá do lado um lugar para botar ok lá quando eu já tiver concluído aquele assunto. E cada revisão que eu fizer, cada vez que eu responder a questão, eu boto um okzinho a mais. Então, minha meta é até o dia do concurso eu revisar o que eu já estudei e estudar o que eu não estudei. Então, eu não tenho a obrigação de nem um dia estudar matéria nenhuma. Eu simplesmente olho na planilha, deixa eu ver o que é que eu estou com vontade de estudar hoje. Não, hoje eu estou com vontade de estudar direito administrativo, então deixa eu ver aqui. Os assuntos que vão cair são esses, então eu vou estudar esse aqui hoje. Então eu estudo aquele assunto tranquilamente. Vamos dizer que à noite eu vou estudar novamente. Não, agora à noite eu quero estudar direito constitucional. Então eu vou lá em direito constitucional, pego o assunto que eu acho que se encaixa melhor na sequência de estudos que eu já venho fazendo. Então eu estudo. Então eu não fico preso a um plano imutável e se eu um dia não puder estudar, eu vou continuar do mesmo jeito. É uma técnica que eu acho que funciona muito bem comigo, eu não sei com você. Tem gente que só funciona se tiver exatamente o dia e a hora que vai estudar cada coisa. Eu respeito a particularidade de cada um, entendeu? Então, pessoal, isso aqui é o que eu queria passar com relação ao tempo mesmo. Vamos continuar a palestra, vamos para uma outra parte aí. Bom, pessoal, essa é mais uma técnica que eu vou passar para vocês, que eu vou chamar aqui de escolhendo a concorrência. Mas dá para a gente escolher a concorrência do concurso? Assim, 100% das vezes não, mas muitas vezes dá para a gente dar uma melhorada. Primeiro, eu vou falar sobre concorrência. Muitas vezes um concurso tem 10 vagas e se inscrevem 1000 pessoas. Beleza, as pessoas muitas vezes divulgam, não, a concorrência é de 100 por vaga. São 10 vagas, 1000 pessoas, 100 por vaga. Isso assim é uma ilusão. Na verdade, não vai ser apenas 100 por vaga. Se você ficar entre os 100 melhores, você não vai estar dentro das vagas. Então, o correto seria dizer, o primeiro lugar é 1000 por vaga, o segundo, 999 por vaga, o terceiro, 998 por vaga, e sucessivamente. Mas, primeiro que eu quero falar aqui, a concorrência não é essencial para você passar num concurso. Porque se você estudar o suficiente para acertar todas as questões da prova, por exemplo, vamos botar na melhor das hipóteses, você teoricamente vai passar em quase todos os concursos, independente da concorrência. Geralmente, numa prova de 120 questões do SESC, por exemplo, se você fizer 80 pontos, você fica nos primeiros lugares de qualquer concurso, da maioria dos concursos, na verdade. Entendeu? Então, a concorrência não é um fator determinante. Mas, muitas vezes, é mais agradável a gente enfrentar uma concorrência menor, principalmente no começo, quando a gente está começando a estudar. Depois de certo tempo, você vai entender, vai sentir que a concorrência não é determinante. Quando você fizer um concurso que por causa de uma questão você não ficar nas vagas, aí você vai dizer, caramba, era só uma questão, eu ter revisado aquele assunto, era ter resolvido uma questão parecida que eu estava dentro das vagas. Então, mas para diminuir a concorrência, o que é que eu faço? Primeiro, você pode escolher outro local diferente do que você sempre escolhe. Muitas vezes você escolhe um local onde a concorrência é maior. Você pode mudar o local. Ou você pode também escolher uma área diferente. O que acontece? Se você tem uma formação numa área específica, é muito provável que você vá ter uma concorrência muito menor. Por exemplo, para técnico administrativo, nos tribunais, por exemplo, é muito comum a concorrência passar de 40 mil inscritos. Certo? Mas se você, para esse mesmo concurso, você se formou num curso específico, tipo tecnologia da informação, jornalismo, direito, essa concorrência vai baixar para 4, 3, 2 mil. Entendeu? E é uma forma de você diminuir a concorrência é você se formar em um concurso, em uma área específica, visando o concurso. Se você fez aquele plano de longo prazo, que eu falei para vocês anteriormente na palestra, isso vai entrar no seu cálculo quando você for escolher sua faculdade, se você ainda não tem faculdade. Muitas vezes, vale até a pena você fazer outra faculdade visando apenas concurso público. É uma forma de você mitigar a concorrência.
entendeu? Não que a concorrência seja tão essencial, mas muitas vezes é mais fácil. Assim, é muito mais fácil você passar para um concurso de uma área específica para analista do que para técnico administrativo na área geral, porque a concorrência é muito grande, as notas são altas. Não é que a prova em si mude, mas as notas são muito maiores, entendeu? Claro que numa área específica você vai ter uma concorrência mais especializada, você vai concorrer com pessoas da sua área que vão saber muito bem aquele assunto. Mas de qualquer forma, se for o que você estudou 4 anos ou 5 anos na faculdade, você vai estar a par de muita coisa. Se você já começou a faculdade pensando em concurso público, já você estudava a cadeira na faculdade, já ia olhar como aquilo era utilizado na prova, entendeu? Então é isso. Seu concorrente maior é você mesmo. Se você estudar o suficiente, não vai ter como a banca te impedir de passar. Não vai ter como teus concorrentes te impedir de passar. Se você acerta todas as questões da prova, pronto, você vai depender só de esperar o resultado sair lá para você comemorar. Okay? Então fiquem tranquilos com a questão da concorrência. Vocês podem usar essas táticas aí, mudar de cidade, mudar de estado. Às vezes dentro do mesmo concurso tem um cargo lá que as pessoas não prestam muita atenção, acham o nome dele meio esquisito, que muitas vezes a concorrência é baixíssima, já aconteceu isso, é muito frequente. O concurso tem lá um cargo, um detalhe lá que as pessoas não prestam muita atenção. E muitas vezes o curso tem lá 100 inscritos, enquanto um cargo do mesmo salário tem lá 20 mil inscritos, entendeu? Ok. Acho que está acabando as técnicas de estudo por aqui já. Vou passar agora só para as considerações finais aí e falar algumas coisas que eu não falei durante a palestra aqui para fechar de vez, ok? Bom, pessoal, estamos chegando ao final da palestra. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui alguns assuntos, algumas coisas que não cabia na divisão que eu fiz para a palestra aí dos tópicos, né, dos módulos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é nunca esperar melhoras vindas do governo. Nunca esperar que o governo vai melhorar seu cargo, vai melhorar a sua vida, vai te convocar, e mesmo que você esteja fora das vagas. Às vezes que eu esperei do governo, eu quebrei a cara. Foi lá no primeiro concurso que eu passei, que eu esperei 4 anos, eles não me convocaram. Depois, quando eu passei para escrivão da Polícia Civil de Pernambuco, eles prometeram que chamariam muita gente e tal, eu fiquei esperando. Depois de 5 anos, foi aquela decepção, eu não fui nomeado. Entendeu? Então, a partir de então, eu passei a eu mesmo decidir minha vida. Se eu estiver, sempre que eu estou não gostando de algum cargo, eu estudo para outro. Se você quer um aumento de salário, está esperando o governo dar um aumento lá de 50%, dobrar seu salário, esqueça. O governo tem outras pretensões, outros objetivos, não está preocupado com o seu salário. Então, estude e faça o melhor. Quer ganhar 20, 30 mil? Estude e faça outro concurso. Não espere do governo, tá? Outra coisa que eu queria falar também é que seja solidário, ajude as outras pessoas que estão estudando para concurso. Eu administro vários grupos lá, tenho quase mais de 500 mil de pessoas lá nos grupos, né? Somente um grupo, que é o 2.0, vocês podem entrar pelo 2.0.com.br. Tem 200 mil pessoas, eu nunca cobrei nada de ninguém, nunca fiz questão com nada, eu sempre aconselho a todos, entendeu? Façam isso, compartilhe o que você sabe, compartilhe lá um artigo, compartilhe um material que você... Não estou dizendo para vocês praticarem rateio, nada aqui não, tá, gente? É você compartilhar legalmente. Ajude as pessoas. Seu concorrente, como eu falei no último módulo aí, na última parte da palestra, não o seu maior concorrente é você mesmo. As outras pessoas, cada um vai pegar uma vaga, mas você pegando a sua, ninguém vai tomar de você. Okay? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão assistindo a palestra, aos organizadores do congresso e a você, né, que ainda não é concurseiro, que está começando nessa guerra e veio assistir a palestra para conhecer esse mundo dos concursos públicos. Eu espero que você tenha
gostado e que tenha entendido que isso pode mudar a sua vida, tá? Então, pessoal, tchau, fiquem com Deus, bons estudos aí. E a gente se vê aí nos órgãos públicos, tá? Valeu!